Mas é um prazer ter a Marta aqui. Eu não a conhecia pessoalmente, nos conhecemos agora fisicamente, até nos tocamos, ver se a gente existe mesmo, né? Esse negócio de internet é estranho, né? Mas ela estudou aqui na PUC, né? Eu não fui professora dela, porque ela entrou em 91, né? Aos 17 anos, mais novinha do que eu, cheguei aos 18, um pouco mais cedo do que ela. Mas, como a gente começou a conversar pelo Instagram, que é uma coisa maravilhosa que vocês têm acesso hoje, né? A gente começou a trocar umas figurinhas sobre crônica e tal. E uma das aulas que eu dou na edição de jornalismo é crônica, que eu adoro, sempre leio, estimulo os alunos a escrever crônica, a pesquisar crônica. Depois a gente passa por esse assunto. Então, ela me disse que viria para o Brasil, que ela mora na Califórnia, no dia 28, que ela poderia vir para falar com a minha turma. Eu falei, puxa, que maravilha. Né? Porque eu já tinha lido os livros dela. O primeiro é Vida Invisível, né? Que virou filme, eu vou falar um pouquinho dele, maravilhoso. E o segundo, Nunca Houve no Castelo, né? Também maravilhoso. Espero que vocês leiam em algum momento, né? E agora ela vai lançar A Chuva de Papel, amanhã, na Livraria Travessa, às 7 horas, né? É 7? 7 horas. Com outro grande escritor, que é o Sérgio Rodrigues. A gente vai estar conversando. Então, estão todos convidados. E jornalista, escritor e jornalista. Todo mundo fala mal dos jornalistas, mas nós somos ótimos, eu acho. Bom, então, o que eu acho interessante, então, eu vou falar conversar com ela durante 1 hora, e depois vocês conversem as perguntas que quiserem, né? Então, a Marta mora na Califórnia já há 10 anos, né? Às vezes esse microfone está funcionando. Está funcionando aí? Não, acho que tem que ligar. Agora tá. Agora tá. Então, eu assisti ao filme A Vida Invisível, né? Fui finalista do prêmio do Concert Regard, lá de Cannes, também foi indicado para o Oscar, né? Pela atuação da Fernanda Montenegro, né? E eu adorei o filme, só que o filme foi um pouco estendido, né? O Karim Zanui, né? Para falar Anui, né? Você fala. Mas, assim, a história está lá, a história dos personagens, dá para reconhecer, né? Até pedi para alguns alunos assistirem ao filme, não sei se vocês conseguiram, né? Uma coisa que eu vejo assim muito no teu trabalho, assim, são personagens muito cariocas, muito brasileiros, né? Eu vejo assim um pouquinho da minha família, vejo de outras famílias também, né? Mas você tem um olhar super crítico e também generoso, eu acho. Acho que você também é generosa com seus personagens, né? Bom, então, para mim foi uma surpresa saber que você era da turma de comunicação aqui. Estou com saudade de caminhar pela PUC, a gente pode depois dar uma voltinha nesse tempo, né? Mas então eu vou fazer as perguntas, vai ser de 11 mais ou menos até meio-dia e pouquinho, né? Então depois eu abro para as perguntas. Bom, então você nasceu no Recife, né? Veio estudar na PUC aos 17 anos, bem novinha, né? E eu queria que você contasse esse percurso, porque você sonhava ser escritora, você tinha isso lá dentro, assim, já começava a perceber as coisas da família. Como é que foi esse começo do olhar da futura escritora? Olá, todo mundo. Feliz de estar aqui. Deixa eu só fazer... Eu estava falando para a Rose que um dos privilégios de voltar para dar uma entrevista é que eu consegui pela primeira vez estacionar dentro da PUC, eu achei um barato. Achei um privilégio incrível. Bom, falando um pouco da minha trajetória, né? Sim, eu sempre quis ser escritora desde muito criança, né? Mas tinha muito medo de ser escritora, era muito grande essa ideia, esse sonho de ser escritora. Então, eu acho que eu procrastinei por muitos anos fazendo atividades relacionadas à escrita, né? Então, eu escolhi o jornalismo, que é escrita. Depois, eu fiz uma editora, trabalhei muito tempo com isso e só depois que a minha filha nasceu, há
13 anos que eu resolvi realmente me tornar escritora. E eu queria falar um pouco assim de mim, mas também do que eu aprendi com a PUC e do que vocês podem ganhar com essa formação que vocês estão tendo aqui. Eu fosse um pouco sobre mim, mas muito sobre vocês também. Eu sou completamente filha da PUC. Eu fiz comunicação na PUC, depois eu fiz mestrado em literatura na PUC, depois eu fiz um projeto na incubadora de empresas da PUC para criar uma editora. Então, eu devo muito à PUC e ao que ela me ensinou. Assim. Eu fui do Projeto Comunicar, então a minha formação é muito... eu aprendi demais nessa faculdade. E, por incrível que pareça, assim, às vezes as coisas que você aprende quando você está na faculdade, você acha que você não vai usar nunca na sua vida, mas elas ficam com você para o resto da vida, e é um pouco o que te forma, o que forma a sua cabeça, para que daqui a 10, 20 anos você tome você saiba para onde você está indo. Por exemplo, eu tive que ler Casa Grande em Senzala, na PUC. Casa Grande em Senzala? Então, eu tive que ler para um curso, eu tive que ler esse livro. Né? Então, esse livro ele entrou na minha cabeça de uma forma que eu consegui entender o Brasil melhor por causa desse livro. Eu tive aulas espetaculares com uma professora chamada Vera Foilan, eu acho que ela não está... Ela está aqui. Essa professora ela me deu toda uma base do que é literatura, do que é a literatura brasileira, do que é a literatura latino-americana. Vocês que são estudantes e de jornalismo, vocês têm esse privilégio de poder bater na casa de qualquer pessoa que vocês estejam interessadas em conhecer e falar, eu sou jornalista, estou fazendo um projeto para a faculdade. Na minha época, eu bati na casa do Antônio Calado, porque naquela época, quando eu fiz o meu curso, meu projeto de fim de curso, como é que se chama? TCC. Eu fiz sobre a ligação entre jornalismo e literatura. E o Calado era um escritor, né, e que foi jornalista por muito tempo. E às vezes tem coisas que acontecem na idade de vocês que a gente não sabe por quê, né? Mas essa é uma parte que me tocou, que eu uso muito na minha vida. Assim, eu uso essa ligação do que eu aprendi com o jornalismo para fazer a literatura. Você quer me fazer pergunta? Pode falar, tá ótimo. Posso? Tá? Então, assim, com essa formação toda de PUC, eu quero dizer mais ou menos como foi a minha carreira e dizer, assim, que eu acho que o mais importante é ter a base, ter uma base muito forte de escrita, aprender a escrever, ler tudo que vocês puderem, tentar entender o mundo, porque eu acho que isso pode levar vocês a lugares incríveis, né? Bom, eu fiz comunicação na PUC, fiz o projeto Comunicar. Depois, na PUC ainda, eu comecei a estagiar no jornal O Dia. E aquilo para mim foi assim, eu era uma menininha criada no bife com batata frita, sabe, assim. Nunca fui Zona Sul, a minha família é da Tijuca, morava no Alto da Boa Vista, mas assim, eu não conhecia muito do Rio de Janeiro, não conhecia o Rio de Janeiro. E O Dia é um jornal popular, ainda até hoje, né, e que eu tive que realmente, eu ia para o hospital, eu subia a comunidade, eu ia para a delegacia, sabe, eu peguei muita coisa pesada no dia. E era uma parte assim, aquela... bateu a Kombi com um ônibus de turismo, vai lá ver o que aconteceu, sabe? Aí você ia, aquela questão da matéria humana, né? Nos seus piores momentos, né? Ou então tá passando uma vaca pela rua, por Itaboraí, estava passando um carro de família... o carro atropelou a vaca, morreu todo mundo da família, e você está lá no meio daquilo, vendo aquelas coisas. Isso é o dia a dia da reportagem de geral e de polícia de um jornal popular. Ou então, eu até estou escrevendo sobre isso amanhã no Globo, assim,
Tem dengue no Rio de Janeiro, todo mundo quer fugir da dengue, tá um repórter lá, indo para Piedade para procurar a caixa d'água aberta, né? Chove, todo mundo foge da chuva, tá o repórter lá, com água até o joelho, na chuva. Essa é a vida do repórter, que é uma vida... Você nunca sabe o que vai acontecer. Tem até aquele filme do Forrest Gump, que fala: a vida é uma caixinha de bombom, você nunca sabe o que pode acontecer, é uma das cenas. Mas, Marta, tem esse lado glamuroso também. De repente você vai achando que vai fazer um acidente, de repente você vai para casa do artista que você mais gosta no mundo, né? Quer dizer, é uma surpresa o dia a dia. É uma surpresa, é uma surpresa. Eu, por muito tempo também, eu trabalhei na revista do jornal Extra, que era uma revista muito de televisão, né? Eu não sei como é que ela está hoje, se ainda tem a revista, porque não sei se tem a revista. Então era uma revista que a gente tinha, e assim, fazia de tudo, né? Assim, eu tinha que editar, e aí eu fazia a casa do artista, eu fazia a comida que o artista, e tinha que pegar a produção, né? Assim, o artista fez um prato, e você passava na lanchonete, comprava um prato, e o artista segurava o prato e dava receita. A roupa tinha que fazer costura. Então, assim, eu fiz muita parte de TV também. E eu acho que o jornalismo, ele te ensina isso, né? Você aprende a apurar qualquer tipo de notícia. O jornalismo, o que eu levei depois para ser escritora do jornalismo, que assim, eu tenho muita gratidão por ter feito jornalismo e por ter ter pego pesado em jornal. O jornalismo, ele me ensinou a escrever, a organizar a minha informação na página, a mostrar primeiro que é importante. O jornalismo me ensinou a escrever sobre pressão. O jornalismo me mostrou histórias muito fortes sobre a condição humana, que eu acho que é o que o escritor tem que mostrar. Por mais que meus livros sejam cariocas e tudo mais, o que eu quero é poder falar sobre a condição humana, e você pode falar sobre isso no Rio de Janeiro ou na Rússia, que, aliás, eles têm literaturas bastante parecidas, assim, em termos de problemas que acontecem na sociedade, mas... Então, o jornalismo me ensinou a escrever sobre pressão, me ensinou a organizar a minha informação. O jornalismo me deu material humano, né? E o jornalismo me deu uma coisa que 10 anos em colégio de freira não me deram, que foi empatia por pessoas completamente diferentes de mim. No jornalismo eu vi muito mais sofrimento, no jornalismo eu vi muito mais gente lutando para ser feliz, no jornalismo eu tive um contato muito mais com pessoas que eu acredito que naquela época, nos anos 90, né, eu acho que a cidade estava até mais partida do que hoje. Eu acho que hoje a cidade tá difícil, mas eu acho que está um pouco melhor. Então, eu tive toda essa formação, trabalhei no Dia, depois eu fui para o Globo, e tudo assim, olha, é a melhor e a pior. Jornalismo, reportagem é muito bom e muito ruim. Eu amava e odiava, sabe? É muito difícil, é muito pesado, principalmente se você trabalha num jornal popular, né? Chegava o repórter do Globo, né, para entrevistar alguém, todo mundo adorava, mas chegava do Extra, as pessoas não gostavam muito, assim, que era um jornal mais popular, assim. Então, depois dessa minha experiência no Dia, no Globo, no Extra, eu sempre fui, eu acho que porque os meus pais, eles foram jovens durante a ditadura militar. Meus pais tinham 15 anos quando veio. Eu sempre escutei falar da ditadura militar lá em casa com um ressentimento muito grande. Eu votei pela primeira vez junto com meu pai para presidente. Eu tinha 16 anos, ele tinha 40 e poucos anos. Então, e eles sempre falavam do jornal do Pasquim, eles sempre falavam de como era maravilhoso o Pasquim, de como era maravilhosa a revista Realidade e tudo mais, e isso tudo ficou na minha cabeça. E o regime militar no Brasil, ele teve um projeto muito grande para apagar a memória do Brasil, de várias formas, né?
Eles mataram o jornal Pasquim, eles mataram o jornal O Correio da Manhã. Quando eu estava aqui na faculdade, façam de tudo que pudessem fazerem na faculdade, vocês façam. Eu tinha um professor que ele me mandava, ele estava estudando o Correio da Manhã, e eu tinha que ir para a Biblioteca Nacional para pesquisar o Correio da Manhã, ainda eram aqueles filmes, não tinha hemeroteca. E foi uma experiência tão interessante, porque o Correio da Manhã era um jornal muito bom, muito forte, muito gordo, assim, sabe? Assim, que você receberia no fim de semana, aquele jornal forte, cheio de anúncio. O Carlos Heitor Coni, ele era um dos comentaristas. Foi um jornal que pediu para o Jango sair do poder, com um editorial muito forte chamado Basta, acho que escrito pelo Carlos Heitor Coni, não tenho certeza, mas que depois que ele viu o que era o governo militar, ele começou a ir contra o governo militar, esse jornal. Foi muito interessante esse trabalho que eu tive, que você vê o jornal se esvaziando, né, depois de 64. Por quê? Porque os militares... as empresas estatais, elas pararam de anunciar nos jornais, e eu acho que também existia algum tipo de ameaça aos empresários que anunciavam. Então, você vê o jornal morrendo. Quando eu fiz esse trabalho, eu tinha 20 anos, você consegue entender um pedaço da história do Brasil simplesmente por ver um jornal morrendo. Ele vai ficando menorzinho, sabe? Assim, né? Os anúncios vão caindo, e porque os anúncios caem, quase não tem mais reportagem, porque não tem como mais pagar, até o jornal morrer. Isso aconteceu com o Correio da Manhã, isso aconteceu com o Pasquim, né? Então, a ditadura, ela tinha um projeto realmente de apagar a memória do Brasil, tanto com os veículos, né? Existia... Você conversa com jornalistas daquela época, né? Tinha um cara no jornal com uma arma na cintura, né? Assim... O que você escrevia, o cara tinha que ler, né? E muita coisa não saía. Teve um surto de meningite que não saiu. Até a temperatura do Rio de Janeiro era proibida, não podia ter mais de 39 graus, era censurado. Ah, é? Mas, assim, também sobre as estações de rádio, por exemplo, a Rádio Mayrink Veiga também, que fazia oposição ao governo, foi fechada até hoje. O prédio está fechado até hoje. Até hoje, Até hoje. Então, você vê o apagamento em várias áreas, né? Então, e realmente, muitos jornais apoiaram o golpe, sim, achando que não era o que se tornou, né? Também teve isso, mas muitos apoiaram porque acreditavam mesmo, né, nos militares. Sim, acreditavam que seria um governo provisório, né? Então, isso tudo ficou na minha cabeça. Só para terminar essa parte da parte militar, né? Esse projeto de apagamento foi feito nos veículos de comunicação e foi feito também com prédios públicos. Eu não sei se vocês conhecem essa parte da história, mas, assim, o Palácio Monroe, a União Brasileira dos Estudantes, que era um prédio certamente simbólico, que ficava na praia de Botafogo, ele foi demolido. Flamengo, foi demolido. E a Faculdade de Medicina, não foi? Ali na Urca? Eu acho que foi um prédio antigo. Foram demolidos durante o governo militar, nesse projeto. E foi também, enfim, não vou continuar com essa história, mas, assim, a corrupção corria solta, só que você não podia denunciar a corrupção. Então, hoje a gente acha que talvez esteja pior, mas graças aos jornalistas, que para mim são heróis nacionais, por pior que seja, a gente consegue, está chegando a informação na gente, né? Então, eu tinha essa ideia de poder trabalhar com material antigo, para que o brasileiro pudesse se ler, pudesse preservar essa memória. Então, eu fiz uma editora chamada Desiderata, baseada... eu queria trabalhar com material antigo, material que eu achava que que deveria ser valorizado e ser preservado em livro. Então, a gente editou o Pasquim, que é um jornal sensacional. A gente fez o melhor do Pasquim. Procurem esses nomes, leiam Milor Fernandes, vejam as crônicas do Jaguar, vejam o Enfio. O Enfio era um homem genial, assim. Ele fazia um traçozinho. A Graúna, para vocês, se vocês quiserem entender o que é o Brasil, vocês têm que ler Enfio, vocês têm que ler as crônicas do Milor dessa época, e são fascinantes. Era muita gente boa junto, trabalhando no mesmo lugar. E tem, assim, o duplo sentido, né? Para não ser censurado, a gente tinha que usar o Enfio
usar o duplo sentido, a ironia, né? Porque às vezes os censores entendiam e proibiam, mas quando não entendiam, que era bom, né? Ele deixava passar. Exatamente. Então eu trabalhei com esse material, né? E foi muito interessante que eu criei essa editora em 2003, um projeto aqui na PUC. O plano de negócios era aqui na PUC. O meu primeiro projeto de exposição, eu também fazia exposição, foi feito junto com a editora da PUC, a gente fez uma parceria. E foi muito legal lançar esse livro do Pasquim em 2003, 2004, e ver que tinha venda, e o Pasquim se tornou um best-seller, e muito legal você entender que assim, as pessoas queriam, elas estavam interessadas em saber sobre o passado delas, né? Só uma coisinha sobre o Pasquim, que eu acho que eles também devem ler. É o seguinte, quando chegava na banca e o censor achava que tinha alguma coisa que devia ser proibida, retirava da banca, queimava, prendia os diretores, os jornalistas. E não era uma brincadeira, era uma coisa agressiva, né, forte. Então, não é uma coisa, proibiu, não. Proibiu e prendeu, proibiu e tirou da banca. Como o Jornal Ex também, maravilhoso, que foi proibido também. Então, muita coisa foi proibida e algumas coisas continuavam por incompetência, talvez, né? Mas a Opinião era um jornal também bacana para vocês lerem, né? Que era muito político, né? Muita coisa saía e desaparecia também. Desaparecia, né? E o pessoal do Pasquim foi preso, tinha uma bomba é uma história, é uma época da história fascinante, assim, do Brasil. Eu trabalhei com esse material e foi muito legal saber que as pessoas estavam interessadas, os livros venderam bem, né? Eu tinha essa editora, assim, toda bonitinha. Tá vendo? Isso tudo assim, eu formei na PUC, pra vocês verem onde vocês podem fazer de tudo. Vocês podem ser repórter, vocês podem criar editora, vocês podem fazer exposição. Mas leiam Casagrande Senzala, começa assim, lendo assim bastante. E aí, depois disso, eu estava com essa editora que eu adorava e tal. E aí, uma parte um pouco pessoal da minha história, eu fui passar férias em Nova York, me apaixonei. Me apaixonei por um cara. E aí, eu terminei nesse mesmo ano vendendo a editora para ir viver com esse cara em Nova York, né? E aí, eu tive que me reinventar um pouco em Nova York. Eu fiz um mestrado em Publishing na New York University e eu trabalhei no mercado editorial em Nova York. E depois, quando a minha filha nasceu, eu decidi, também porque eu achava que eu estava me desaparecendo nessa cultura, eu decidi voltar. Eu decidi realmente começar a escrever, que era uma coisa que eu queria fazer desde sempre. Então, essa base de humanas, né, realmente aprender a escrever, tudo isso foi o PUC que me deu. Eu vi muitos filmes que eu jamais, Encoraçado Potemkin, Cidadão Kane, eu vi na PUC, são filmes que eu não teria acesso. Eu li muitos livros que eu não teria acesso, eu jamais teria lido Foucault se não fosse por causa da PUC. Eu aprendi a ser jornalista na PUC, circulando aqui a PUC para fazer as entrevistas para o jornalzinho da PUC, para aquele informativo, eu não sei se ainda tem. Então, são experiências que, para mim, foram muito marcantes e muito boas, né? Outra coisa que eu fiz quando eu estava na idade de vocês, e que foi uma experiência muito positiva para mim, eu fazia clipping. Eu não sei se ainda existe isso hoje. Não, assim, existe na assessoria de imprensa. Eu trabalhei numa assessoria de imprensa e eu fazia clipping. Explica para eles que eles não sabem. Olha só, gente, eu sou muito velha. É o seguinte, clipping é que você recebe assim de manhã, todos os jornais, naquela época tinha muito jornal no Rio de Janeiro, né? Você recebe assim uma pilha de jornal. Aí você está numa assessoria de imprensa que tem um cliente, era Mesbla, isso é muito antigo. Então você tem os clientes da assessoria de imprensa e você tem que cortar nos jornais as reportagens ou que saíram sobre os seus clientes ou que interessam os seus clientes. Então, foi uma experiência muito positiva, porque assim, eu entendi, eu aprendi tudo sobre todos os jornais, eu aprendi todas as colunas, eu aprendi como é que funcionam os jornais, o tom de cada um, né? Então,
foi muito positivo. Você é obrigada a ler o jornal inteiro. Você é obrigada a ler o jornal inteiro. Né? Então, são experiências que, né, essas que você coloca o estagiário para trabalhar, né, muito, né, tiraram meu couro muito, no dia, muito no Globo, e eu agradeço por isso também, porque eu aprendi muito sendo repórter. Posso fazer uma pergunta mais pessoal? Sim. Assim, na tua família, você sempre foi uma observadora dos comportamentos da sua família, das maluquices, dos preconceitos? Você era uma pessoa atenta desde sempre? Não sei, sabia? Eu acho que isso entra um pouco por intuição, eu acho, em mim. Entrou de alguma forma e sai através, né? Eu acho que a literatura é muito parecida com a psicanálise. Eu acho que é uma forma de você elaborar o entorno, elaborar as coisas que estão acontecendo com você, né? Nesse sentido. E sim, eu acho que sim. A minha família, meu pai também sempre teve muito a questão do humor, sabe? Então, muito do que eu fazia, assim, meu pai gostava de humor. Eu acho que eu também sempre queria impressionar ele um pouco com humor. Ele nunca gostou que eu fiz comunicação, ele achava que era profissão caça-marido. Antigamente, talvez, no século dos anos 60. Ficou bravo comigo. E eu até falei que profissão caça-marido era engenharia, porque tinha muito mais homem do que mulher, né? Mas, enfim. E na época eu falei isso para ele. Mas é isso, aí depois eu me tornei escritora, eu pude, né, porque me tornar escritora, eu me dei o direito de parar uns anos na minha vida, porque escrita, assim, você tem que passar muito tempo, você não sabe, é uma outra forma, né? Da Pieve, que é escritor e jornalista, sabe disso, assim, quando você começa a escrever um conto, você não sabe, às vezes, o que vai acontecer você tem que lidar com a sua própria ansiedade, com esse não saber por um tempo. Também Parece que ganha vida própria, né? Você deu uma entrevista para Alice Santana, que foi nossa aluna aqui, que está na editora, na Maria das Letras, né? E ela perguntou uma coisa para você, e você respondeu. Eu acho que isso é muito útil para os nossos alunos aqui, porque eu pedi para eles escreverem uma crônica, já escreveram a primeira crônica e tal, mas você falou uma coisa para ela que eu achei muito interessante, que quando você está escrevendo, de repente, uma crônica ou um livro, você de repente fala assim, não, isso não sou eu, isso aqui é outra escritora que eu li. É muito difícil você, às vezes, identificar como é a sua escrita. Então, gostaria que você falasse sobre como é a sua escrita e como é que as pessoas identificam que são elas que estão escrevendo e não cópia de outras pessoas. Prática. Todo mundo começa copiando. Todo mundo começa copiando. E isso eu sei, não pela minha experiência, assim, tudo que pela minha experiência, sim, claro, mas eu nunca fiz curso de escrita, que quando eu podia fazer, que eu estava nos Estados Unidos e que tem, assim, milhares de cursos de escrita para fazer, eu não fiz por 2 motivos. Primeiro, porque eu já tinha gasto todo o meu dinheiro fazendo um mestrado em publishing, e eu não tinha mais dinheiro para fazer o curso de escrita depois, e eu até, assim, foi uma parte que eu fiz o mestrado e não usei, eu não trabalhei muito tempo em publishing. Segundo, porque eu estava com um filho pequeno em casa, eu não tinha como voltar para a faculdade. Terceiro, porque quando comecei a escrever, eu resolvi começar a escrever em português e não adianta, se você não consegue se comunicar com o teu professor na sua língua, eu acho que não funciona muito. Então, eu não fiz. Então, eu li muito sobre escrita. Muitos grandes escritores falam isso. Assim. Você começa copiando e, de repente, você descobre quem é você. Isso é prática. Eu acho que isso é prática. E você tem que escrever sempre também, né? Porque não adianta escrever uma crônica, um texto e não, tá bom. Não, você tem que refazer, fazer outros e outros, até que você vai se desenvolvendo. Eu acho que o jornalismo é muito bom por isso. Você escreve todo dia, né? Sim. Às vezes você consegue até sair do lead ou sublead e escrever uma história no jornal. Tem espaço para o jornal, no jornal até você fazer uma reportagem que tem um texto até literário, né? Exemplos, né, sobre isso. Sim.
Você tem que escrever sempre. Escrever... Tinha um editor do... Quem quer ser escritor ou jornalista aqui? Quem é que quer ser? Levanta a mão. Uau! Uau, uau! Ai, que felicidade! Escrever sempre. Vou dar duas frases que eu gosto muito. Eu sou uma enciclopédia de frases, porque como eu não fiz curso de escrita, eu acabei lendo sobre tudo que os outros escritores tinham a dizer sobre escrita, eu li. Stephen King, sobre escrita, assim, é a minha bíblia. Stephen King sobre escrita, e são 2 livros muito básicos e muito bons. Stephen King sobre escrita e A Grande Magia ou A Grande Mágica, de Elizabeth Gilbert. São 2 livros que se complementam, porque ela fala mais da questão de que todo mundo pode escrever, e o Stephen King é mais... me ajudam muito esses livros até hoje. São livros muito básicos, muito legais. Mas, voltando, o David Carr, que era um colunista que já faleceu do New York Times, ele dizia que escrever não é um pensamento, é um músculo. E isso faz todo sentido. Escrita é um músculo. Quanto mais você exercita esse músculo, melhor você vai estar, melhor você vai fazer essa escrita. E quando você escreve crônica e reportagem e romance ou conto, são partes diferentes desse músculo que estão se exercitando. Eu vejo um pouco por aí. Eu queria saber o seguinte, por exemplo. Assim, às vezes eu falo para o aluno assim, uma coisa meio cruel, assim, leia o seu texto como se fosse o seu pior inimigo, porque nas redações tem muita assim, concorrência, competição, né? Aquela pessoa vai ler meu texto, vai falar que isso está meio ruim, não sei o que lá. Então eu peço para eles lerem em voz alta e serem críticos. É difícil você ser crítico em relação à sua própria escrita, mas tem que ser, porque você tem que ler muito, né, e ver por que aquele livro que você gostou muito te trouxe, em relação a você, o que você vai oferecer com o seu texto. Então, ter né, não ser condescendente, porque a avó da gente sempre acha lindo o que a gente escreve, né? Como o meu neto escreve bem, como ele nunca lançou um livro, né? Uma coisa assim. Mas a gente tem que ser crítico, né? E aceitar a crítica também. A melhor coisa que pode acontecer com vocês é ter um bom editor. A melhor coisa. Alguém que está dizendo para vocês que o que está fazendo é maravilhoso, não funciona. Pois é, e o editor hoje tem essa função, muitas vezes, de guiar o escritor, né? De ajudar, né? Eu queria, como você falou, 2 dicas ótimas assim, de bons livros, mas assim, ler bastante assim, é uma coisa que a nova geração... você não encontra muito a nova geração, eles estão muito fragmentados, a informação vem pelas mídias, é tudo mais claro que tem muita gente que lê, mas tem que ter uma dinâmica na tua vida de você ler livros, ler bons livros, né? Eu acho que você, por exemplo, a gente te convidou aqui porque eu acho que você tem um ótimo texto, é divertido, mas também é denso, também é crítico, também, né, também é condescendente, sei lá, você tem um conjunto de qualidades que faz você ler o livro até o fim, porque muitas vezes você começa a ler um livro e para, né? E aí eu queria, antes de assim, abrir para os alunos, tal, eu queria que você falasse do teu novo lançamento. E como eu também trabalhei no Dia 2 vezes, ao todo 6 anos também, era assim, não eram bem recebidas. Quando eu acho, Rose do Jornal do Brasil, não estou mais no Jornal do Brasil, estou no Dia, já mudavam o comportamento. Dia não vou dar entrevista por guia. Mas eu sou a mesma pessoa, não, mas você já não estava no JB, então já mudava o caráter. Mas você fala de um repórter de polícia e a gente passou nas redações por essas editorias de polícia, que geralmente era a editoria que menos as pessoas queriam trabalhar, era mais sacrificada, geralmente eram repórteres negros, ganhavam pouco, saíam de madrugada. Tinha isso muito claro na redação. Hoje já é diferente a redação, né? Exatamente assim. Né? Então, assim, eu queria que você falasse sobre Chuva de Papel. Eu pedi para a livraria colocar os livros aqui, não sei se chegaram, mas eu pedi, pelo menos, uma carga nova, não sei se é da sua época, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as redações foram mudando muito. Então, isso que você falou, por exemplo, no Dia, tinha uma redação enorme, né? E depois foi diminuindo, hoje em dia é uma redação pequena. Por exemplo, eu falava para os alunos, olha, vocês podem até trabalhar no Fluminense, acabou de acabar o Fluminense, né?
Mas o jornal, a dinâmica do jornal, de você ver o que está acontecendo na cidade, subir um morro, ou ir na casa de um milionário no mesmo dia, né? Ou receber um político, isso tudo traz humanidade para a gente, né? Então, eu acho que esse repórter de polícia, tinha até o Zé Pequeno, não sei se o Zé Grande, no dia, era um repórter negro, alto, maravilhoso, mas assim, eram pessoas que sabiam escrever, às vezes nem tão bem, como a Albeniza não sabia escrever muito bem. Era a única repórter de polícia do Globo que não sabia escrever, então ela não sabia, ela não passou pela faculdade, então ela não sabia que era lead e sublide, então ela escrevia assim. Aí o delegado chegou na cena do crime e disse: ó, que crime horrível. Aí chegou, aí alguém tinha que ler e fazer o lead, porque ela não sabia, mas ela tinha fontes. Ela tinha fontes. Todas as fontes. Porque o marido era delegado, né? Marido. A Albeniza era um personagem. A Albeniza, eu não sei, ela tinha muitas... Ela era amigo de bicheiro, aí uma vez o bicheiro chegou na casa dela para uma visita, viu que ela estava com os móveis todos ruins, e aí mandou trocar todos os móveis da casa dela, assim. Ela é uma... Eu tinha medo dela, tinha muito medo, porque eu era já de esquerda, assim, e o Globo era de direita, assim, e o marido dela era amigo do Roberto Marinho, eu ficava muito com medo dela. Mas ela tinha fontes, que era importantíssimo para o jornal ter fontes, para não saber escrever. Mas fala um pouquinho do Chuva de Papel, por favor. Chuva de Papel, assim, a minha forma de escrever romance é um pouco assim, é como se eu estivesse fazendo aquele cubo mágico, sabe? Aquele cubinho mágico. Eu coloco para mim E se você perguntar isso para 100 escritores diferentes, todos os 100 vão dar uma resposta diferente, todas as 100 vão ser verdadeiras, né? Então, a minha forma é assim, eu coloco uma pergunta para mim no início do romance e coloco ali os personagens e eu vou tentando resolver aquela equação até o final da trama, né? Esse romance, uma das questões que eu coloquei assim, como que você consegue viver numa cidade tão intensa como o Rio de Janeiro, né? O que essa cidade é uma cidade tão partida, com tanta violência, todo dia você tem um tropeço, alguma coisa, né, uma notícia ruim. O que essa cidade faz com os seus cidadãos e como que esses cidadãos conseguem lidar com isso e como é que é esse mundo interior. Então eu fiz o Joel, e isso veio também na minha época de jornalismo, de repórter, porque esses repórteres de polícia, principalmente, né, e que realmente é verdade, tinham muitos negros, porque assim era a mesma divisão de classes, e um inclusive se chamava Farinha, eu repito esse nome do livro, e ele era negro, daqueles apelidos antigos, né? O outro era Cabelo Bom, porque tinha o cabelo... Os nomes dos bandidos da época eram ótimos, era assim, Praga de Mãe, sabe? Os nomes horríveis. Mas assim, então eu pego um pouco dessa impressão que eu tive do jornalismo da época, tentando responder essa pergunta do que a cidade faz com os seus cidadãos. Eu escrevo essa história toda baseada num repórter de polícia chamado Joel, e que ele vai se lembrando das histórias dele, né? E para escrever esse livro, eu entrevistei vários jornalistas. Eu entrevistei o Luarlindo Ernesto, eu entrevistei o Bruno Tis, eu entrevistei o Antônio Werneck, eu entrevistei vários jornalistas e qualquer jornalista que tenha tido uma grande carreira em cidade ou polícia, ele vai te contar histórias incríveis sobre o Rio de Janeiro, e o que está por trás dessa história é a condição humana, né? Você está falando das tragédias humanas, você está falando de empatia, você está falando às vezes de casos muito bonitos também, de generosidade, bondade, tudo isso você tem por trás dessas histórias, por trás disso. E uma das questões que eu pego no livro é que assim, eu falo muito dos jornais populares e de como que esses jornais populares, eles sempre tinham essa questão, né, um preconceito muito grande. O jornal popular só mostra a tragédia. Se você pega o Luta Democrática, você espreme o dia, você espreme e sai sangue. Mas são histórias reais, aconteceram aquelas mortes, né? Então, isso é parte da cidade também.
Mas eu tentei fazer tudo isso de uma forma usando humor. O livro é muito, tem momentos muito engraçados e tem momentos muito tristes, mas é muito no jornalismo, muito assim. Tem uma linha no livro todo que fala muito da história do jornalismo carioca e de como que a cidade também decaiu nos últimos anos. É um pouco por aí. Nas suas crônicas, né, você fala um pouco do cotidiano dos Estados Unidos. Eu até leio algumas crônicas, li a Halloween, né, para os alunos, a gente morreu de rir, né? Porque você é uma brasileira que está lá, você vê os valores americanos, deve ser bom morar na Califórnia. Minha amiga falou, é ótimo morar na Califórnia, Joelho Roxo. Ai, é maravilhoso. Bom, a gente não sabe porque a gente está aqui, mas assim, depois você pode falar um pouquinho desse gatilho. Mas você, às vezes, ficava com medo de parecer assim superficial, porque você está falando com os brasileiros, mas você está num momento assim bacana lá, né? Pelo menos tá tirando os vizinhos trumpistas, né, da vida. Mas o que eu quero que você fale é assim, quer dizer, você tem muita reação dos brasileiros nas suas crônicas, você sente qual é o assunto que você vai falar, porque o Globo tem um perfil, né? Tem um público classe média, né? Tem mais Rio de Janeiro, mais Zona Sul. Eu queria saber como é que esse olhar da brasileira lá nos Estados Unidos, que não quer ser superficial, mas ao mesmo tempo quer criticar a política até do Brasil, enfim. Bom, crônica, para mim, e assim, não sou professora, vou falar assim pela minha experiência, né, de escrevendo crônica. Eu acho que o que eu aprendi, eu estou fazendo há 2 anos já, 2 anos e meio quase agora. O que eu aprendi, crônica para mim é voz e ponto de vista. São as duas. Então você pede para fazer uma crônica sobre um abacaxi, e assim cada cronista vai fazer uma crônica diferente sobre aquilo. Às vezes é um desafio para mim escrever, porque eu não quero. Eu tento muito, eu não quero fazer aquela coisa, olha só como é aqui nos Estados Unidos e como que não é no Brasil, fazer essa comparação o tempo todo. Então, às vezes é um desafio para eu escrever as crônicas. Acho que foi, né? Eu falo um pouco de lá, mas eu não quero falar só sobre isso. Por exemplo, eu estou louca para escrever agora uma crônica sobre a morte do biscoito goiabinha, porque, gente, eu cheguei... Toda vez que eu estou chegando aqui no Brasil, eu chego, né? Sempre que eu venho, algumas coisas acontecem. Você olha as pessoas na televisão e você descobre quem fez botox e quem envelheceu 10 anos, né? Porque eu não vejo as pessoas, né? Então, assim, vocês estão vendo sei lá... Não, mas eu vejo assim, eu vejo a pessoa com 20 anos, daqui a pouco eu vejo ela com 30, sabe? Então eu falo, meu Deus do céu. E fica querendo parecer 15, né? Aí fica assim. Então eu venho, toda vez que eu venho, o biscoito goiabinha diminui de tamanho. Aí agora eu vi que tem 2 só. Minha mãe me mostrou um pacote com 2 biscoitos de goiabinha. Eu falei, gente, isso dá crônica, né? E não é mais o mesmo gosto. Não, também tem isso. Aí mudou a fórmula. Não, é tipo assim, é decepcionante. Outro dia postaram uma foto, tem um desses assim, o Rio de antigamente, ou a vida de antigamente, um desses Instagrams, postaram uma foto de um menino com uma lata de biscoito goiabinho, um negócio assim imenso. Eu fiquei com tanta inveja daquele menino. Essa, sei lá, dos anos 70, eu não sei, era uma coisa assim, poxa vida. Você sente falta do biscoito goiabinho? Biscoito goiabinho é uma instituição internacional. Você vai para qualquer loja de brasileiro, tem sempre assim, tem a picanha, o pão de queijo, o biscoito goiabinha. E o biscoito Globo, não tem? Também o biscoito diminuiu. Tem também, mas eu acho que é meio difícil de exportar, porque não sei, né? Ele é mais delicado, né? Assim, tem também. O biscoito de polvilho tem também. Mas o pão de queijo agora tem lá e açaí também, deve ter, né? Tem, perto da praia, né? Tal. Tem. É caríssimo às vezes, né? Mas olha só, então, assim, você também tem, acho que uma dica, assim, martabatalha.substack. Eu tô numa briga. Isso é legal também. Eu tô tentando falar aqui muito pensando em vocês, assim, do que da minha experiência pode ajudar a vocês na carreira de vocês. E algo que eu venho notado que está me atrapalhando muito e que eu preciso cortar, porque assim,
a minha cabeça é o meu maior patrimônio, e a cabeça de vocês, o que vocês estão formando, o que vocês forem ler, é o maior patrimônio de vocês. Começa agora e não para nunca. Leiam muito e leiam livros. Eu não estou dizendo leiam Marta Batalha, leiam livros, leiam livros e cuidem das redes sociais, porque o que eu tenho percebido é que quando eu passo muito tempo nas redes sociais, a minha capacidade de escrever e de interpretar diminui muito e a minha ansiedade aumenta muito, né? Então, eu estou tentando cortar um pouco das minhas redes sociais, eu estou tentando fazer com que o meu... Agora não, porque eu estou lançando livro, eu vou estar muito ativa, mas quando eu voltar para os Estados Unidos, eu vou ter o meu Instagram só para postar o que eu vou... só o básico, provavelmente só 2 vezes por semana no máximo, e eu criei um Substack para textos mais longos, porque está tendo esse movimento agora nos Estados Unidos, né? Está chegando aqui, eu acho, de muitos escritores que eles estão tentando voltar para o blog. A gente está voltando para o blog, gente. Muito interessante isso. Porque o Substack é uma newsletter para os leitores, para quem quer te ler, em que você pode fazer textos mais longos e que você vai conversar só com aquelas pessoas daquele lugar. É, de novo, você ter só um quintal no Instagram, em que você pode... Desculpa, na internet... em que você possa fazer textos mais longos e você possa ter discussões de qualidade com aquelas pessoas. Então, eu criei esse Substack para tentar, para fazer um pouco a tradução, né, ou a transferência de tudo que eu aprendi com escrita, um pouco por conta própria, lendo todos esses livros em inglês que eu tive que... A minha formação não é com o livro do Assis Brasil, que é um grande escritor brasileiro que fez um livro sobre técnicas de escrita que todo mundo leu e formou muitos escritores. Não é porque eu não estava aqui quando eu decidi me tornar escritora, então eu não li esse livro. Eu li muito mais. Então eu estou nesse Substack que eu fiz, tentando falar um pouco do meu cotidiano de escrita e mostrando um pouco, falando também de técnicas de escrita e tudo mais. Um outro livro, para quem quiser anotar, que me ajudou muito, chama-se... olha só, Cal Newport. O nome em inglês é Deep Work, mas ele está em português. Ele fez o Minimalismo Digital, é um que ele fez, e ele tem esse outro que se chama Deep Work, desculpa, eu não sei o nome em português, mas tem aqui para vocês lerem, que ele está dizendo como que no futuro, né, esse trabalho do deep work, principalmente a gente está falando agora de inteligência artificial, sabe? Daqui a pouco, os repórteres, assim, as reportagens elas vão estar sendo feitas por um computador, né? O que vai diferenciar vocês que estão começando agora é exatamente a voz de vocês, é a forma de contar de vocês, é o que vocês vão ter de bagagem cultural e de como que vocês vão saber usar essa bagagem cultural para criar um conteúdo muito pessoal e muito que só vocês vão ter. Então, assim, é muito importante que vocês cuidem da cabeça para que vocês tenham esses momentos em que vocês saibam, vocês tenham essa capacidade de fazer um texto mais profundo, de fazer reflexões profundas, e isso tem que tomar muito cuidado porque a internet está cortando essa capacidade nas pessoas. Por estudo. Cal Newport. Cal Newport. O livro, se vocês derem um Google por digital minimalismo, ou minimalismo digital, vocês vão descobrir esse outro livro dele que me ajudou muito e está me ajudando muito nessa tentativa minha de sair. Eu deixei de ser ativa no Facebook, estou só com o Instagram, saí do Twitter. E vou escrever esses textos mais longos. Rouba muito tempo. Não é onde eu ganho meu dinheiro, sabe? Olha só, eu vou agradecer você muito, a sua presença, a tua fala, né? Porque a gente vai gravar durante 1 hora e depois eu vou abrir para os alunos, mas foi uma honra receber você. Você foi super espontânea quando eu te convidei. Eu posso ir na sua turma? Eu falei, eu quero. Então, acho que foi muito legal também abrir para a turma do TAPIEV, para todos, né, da PUC, isso é muito interessante. A gente ama a PUC mesmo, realmente a PUC é um lugar muito especial. E aquilo que você falou, às vezes você vai perceber isso lá na frente, quando você já é profissional, né? Porque eu também sou filha da PUC, eu entrei em 73, tem 50 anos que a gente entrou aqui. Eu nem vou entender.
Mas, assim, foi uma honra. Eu tô louca para ler o Chuva de Papel, eu recomendo muito. Eu adorei o Nunca Houve o Castelo, que é uma história muito carioca, né, de gerações. Adorei, tem tudo a ver com, né, a nossa vida aqui. E a Vida Invisível, realmente, também, eu acho que realmente você começou muito bem, assim, a sua carreira. Tá bom? Então, muito obrigada. E Obrigada. espero você voltar aqui qualquer dia desses para dar uma aula, tá? Opa, obrigada. Uma honra estar aqui. Emocionante.